Olá, quero compartilhar hoje com vocês, mulheres, a respeito ainda da verdade, da importância de falarmos a verdade. Até porque depois do vídeo sobre falar a verdade, custe o que custar, eu notei alguns comentários, algumas dúvidas, né? E eu quero compartilhar com vocês a história de uma pessoa real da Bíblia que teve num momento da sua vida, um momento em que essa pessoa ela cedeu à mentira. E eu quero mostrar para vocês a seriedade e as consequências desse pecado. Então quero falar para vocês sobre Davi. Lá em 2 Samuel 11, eu quero que vocês em casa peguem a sua Bíblia e leiam todo o capítulo 11, leiam todo o capítulo 12. E vocês vão ver essa história a respeito do rei Davi. Então, Davi conquistou muitos territórios, teve muitas vitórias nas batalhas, e a Bíblia diz em 2 Samuel 11, 1, que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam ir à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, a Bíblia fala que num tempo em que os reis deviam estar na guerra, Davi estava em casa. E aqui começa toda uma situação na vida de Davi que trouxe consequências eternas para ele, para sua descendência. Então aqui a gente já conhece, né? Algumas já conhecem essa história. Davi está lá observando lá do terraço da sua casa, descansado, sem ir à batalha, e ele olha e vê uma mulher, Batseba, e ele manda buscar. Ele pergunta quem ela é, os servos dizem que ela é esposa de um homem chamado Urias, mas Davi manda que chamem ela. E aí Davi se deita com essa mulher casada, esposa de outro homem, e ela, depois que ela se deita com Davi, ela se purifica, né, daquele momento, daquele pecado e volta para casa, e em seguida ela manda avisar a Davi, ao rei Davi, que ela está grávida. Então aqui Davi tem um problema, um grande problema, por ter tomado a esposa de outro homem, que ainda por cima era um dos guerreiros do exército dele. E aqui começa uma história que Davi tenta enganar Urias, ele mente. Então ele chama Joabe, que era o comandante do exército, e diz assim: mande Urias para casa. Mande aquele homem para casa, eu quero que ele volte da batalha e que ele vá para sua casa. Então Davi, ele manipula uma situação. A mulher está grávida dele, mas ele inventa uma mentira. Ele manda aquele homem voltar para sua casa, pensando que ele vai se deitar com a esposa, e aí a esposa já está grávida, ela vai dizer que é do seu esposo. Então a mentira começa aqui, na vida de Davi. O homem chamado homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer o quê? Não, talvez você esteja pensando, mas eu não vou conseguir parar de mentir. Eu não vou conseguir, em algum momento, de repente eu vou mentir. Queridas, nós somos pecadoras e a Bíblia diz que ninguém é santo, que não vá pecar. Se alguém disser eu não peco, tá mentindo. Tá enganando a Deus, porque todas nós pecamos em algum momento. O que nós não podemos é viver fazendo algo, sabendo que é errado, que é pecado e insistir. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Talvez daqui um dia, 2, você minta. E você diga, meu Deus, eu menti, eu não posso, eu me arrependo. E daqui a pouco você vai sendo transformada por Deus. Eu acredito que você que tá aqui, você tem muitas coisas que Deus já mudou na tua vida. Talvez você tenha pecados que você fazia lá atrás e que hoje você não faz mais. Então é possível sim ser liberta da mentira. Então aqui voltando para a palavra, Urias não aceita.
ele fica lá na frente do palácio da porta do rei e ele não vai para casa. E aí Davi diz como ele não desce para casa dele, ele não vai se deitar com a mulher, agora a mulher grávida, ele não foi para casa. Ele disse não, assim como vive a tua alma, rei, eu vou ficar aqui, porque os meus companheiros estão na batalha, dando a vida, dando o seu sangue, eu não posso voltar para casa, comer, beber e deitar-me com minha esposa. Então Urias, ele não desce a sua casa. E aí o rei Davi diz, então, mandem ele de volta para a batalha e coloquem ele na linha de frente. Então ele não conseguiu, a mentira dele não teve como ele torná-la realidade. A mentira dele que Urias ia voltar para casa e a mulher ia estar grávida dele, do próprio marido, não aconteceu. A intenção dele, ele quis fazer aquilo, mas olha só, Urias não aceita. E ele vai para a batalha e então Davi fala para Joabe, o comandante, não te pareça ruim aos teus olhos, mas coloca ele bem na frente. E se ele morrer, todo mundo pode morrer na guerra. Então Davi escolhe as mentiras para encobrir o seu pecado. E aí Urias é morto e aquela mulher, ela sofre o luto pelo seu marido e ela então é chamada para a casa do rei. Mas o pecado da mentira não fica impune. Por quê? Aquela mulher está grávida e aí quando o bebê nasce enfermo. A Bíblia diz que a criança foi ferida por Deus. A criança da mulher de Urias, que deu à luz a Davi. A criança adoeceu gravemente. Então Davi buscou o Senhor. Ele começa a jejuar, se consagrar. Ele não come, ele não bebe e ele fica na presença do Senhor em arrependimento. Mas não adiantou. Na verdade, o Senhor leva aquela criança. A criança morre. Então ali a primeira consequência da mentira, daquele pecado de Davi, aquela ocultar aquela situação, ele perde aquele filho, aquela criança morre. Então ali Davi, ele se levanta, Davi se unge, come, bebe e volta à sua vida. Agora Batseba é sua esposa, agora eles têm outro filho, né? A Bíblia fala que o rei Salomão, o herdeiro do rei Davi, aquele que constrói depois o templo para o Senhor, é o filho de Batseba, depois o outro filho que eles têm. Mas acontece uma coisa muito triste com a família de Davi. A espada entra na sua casa por causa daquele pecado, do adultério, da mentira, do encobrir as coisas que ele fez errada. Ao se arrepender diante de Deus, Deus perdoou, mas houve consequências. E é aqui que eu quero falar. Todo pecado tem consequência. A mentira vai trazer uma consequência. Uma mentirinha ou uma mentira grande, a consequência é diferente, mas existe. E aqui a Bíblia fala que a espada nunca se apartou da casa de Davi. A família dele foi totalmente desestruturada depois desse pecado, dessa mentira, desse encobrir, desse pecado de adultério. A Bíblia fala dos filhos de Davi. Aconteceram coisas tão terríveis na família dele. O filho, Amnon, é um filho dele. Ele tinha muitas esposas. O rei Davi naquela época era permitido, conforme o rei tivesse como sustentar. Ele tinha esposas e tinha concubinas. E um dos filhos dele, com outra esposa, Amnon, ele se apaixona por uma irmã. Uma filha de Davi com outra mulher. Ele se apaixona, ele estupra sua irmã. E ali entra o pecado do incesto dentro da casa de Davi. Depois, Absalão, irmão de Amnon, que era filho da mesma mãe que aquela moça, ele mata Amnon, o seu irmão por parte de pai. E a Bíblia vai falar de várias outras situações. Absalão tenta ser rei no lugar de Davi. Os outros filhos, eles são perversos, eles lutam pelo reino e ali acontecem coisas horríveis naquela família. Então a espada não se apartou de Davi, a ponto de quando Deus dizer para Davi que ele vai levantar como herdeiro o seu filho Salomão, e Salomão é quem vai construir um templo para o Senhor, porque na mão de Davi havia sangue. Ele foi um homem de guerra, um homem de sangue nas suas mãos. Então a gente vê
que por causa de um pecado, de uma coisa que às vezes a gente pensa, eu vou mentir para não desagradar, eu vou mentir para não entristecer, eu vou mentir para proteger. E muitas vezes a gente faz isso sem uma noção do mundo espiritual, das consequências que podem vir sobre a nossa vida e mais sobre a nossa descendência. Então, cuidado, amadas, eu quis trazer novamente esse assunto porque ele é importante. A mentira, ela não pode estar na boca de nós mulheres cristãs. Jesus, eu já disse, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir ao Pai senão por Ele. E a verdade precisa estar em nós. Nós não podemos falar do amor de Deus e falar de mentiras. Então, que a gente possa a cada dia orar, Senhor, me ajuda a falar a verdade, me ajuda a falar a verdade, então de uma maneira que eu não vá ferir, que eu não vá enganar, que eu não vá machucar alguém, mas me ensina a dizer a verdade, porque Tu é a verdade, Senhor, e nos ajuda. E peça para Deus, Senhor, nos ajuda, então, a tirar a mentira. Se eu não tenho, não consigo, não tenho força, me ajuda. E o Espírito Santo vai nos ajudar, em nome de Jesus. Uma das coisas, no início da minha caminhada, que eu aprendi e que eu tenho trazido para minha vida, não importa, doa quem doer, nós precisamos falar a verdade. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha edificado a tua vida e que você possa ter entendido um pouquinho mais sobre a importância de nós deixarmos a mentira e falar somente a verdade. Deus abençoe em nome de Jesus.